Atos 27, do 27 ao 44, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos na tua presença em adoração pública e nesse momento queremos ouvir a tua voz através da palavra. Pedimos a bênção do teu Santo Espírito, ilumina a mente, o coração. Aplica, ó Deus, a tua palavra aos corações, dá-nos olhar para Cristo, para o Evangelho, por meio deste texto. É o que pedimos e oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós cremos e sabemos pelas Escrituras, Deus é um Deus soberano e que decreta todas as coisas. Tudo o que acontece na história foi decretado pelo Senhor no seu desígnio eterno, e o Deus que decreta os fins também decreta os meios. Os meios são determinados pelo Senhor para que então os seus fins sejam cumpridos. E também sabemos que o decreto de Deus inclui também que haverão agentes livres que agirão voluntariamente. Quando falamos isso sobre agentes livres, o que queremos dizer, e sabemos que tudo está no decreto de Deus, o que queremos dizer é o que a nossa confissão de fé diz, que os seres racionais, quando agem, eles cumprem a vontade de Deus.
de um modo também que não é violentada a vontade da criatura, o decreto de Deus, ele se cumpre. Livre não quer dizer autônomo ou independente de Deus, mas o agente livre age como lhe agrada ou como lhe parece melhor, mas por fim cumpre o desígnio de Deus. Por fim a vontade de Deus é cumprida. E essas verdades da soberania de Deus e da responsabilidade humana estão em harmonia em todas as Escrituras, e o nosso texto é um excelente exemplo de como essas verdades elas se harmonizam na palavra de Deus e na vida também dos santos, do apóstolo Paulo, como um grande exemplo desta verdade. Irmãos, essa passagem que temos diante de nós, e desde o começo do capítulo 27, é um registro fiel do que ocorre em meio a uma tempestade no mar Mediterrâneo. Na nossa sessão agora veremos um exemplo de um naufrágio, e nós já vimos que Paulo havia alertado seus companheiros de viagem sobre a dificuldade de navegar no mar Mediterrâneo. Navegar no período de inverno com aquele tipo de embarcação era em extremo perigoso. Havia uma certa pressa para então levar a mercadoria, não permanecer naquele porto em que estavam. E então também havia incredulidade, ou não deram ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo, não ouviram a exortação de Deus por meio de seu ministro, talvez também ao confiar em suas técnicas humanas, o que vimos no versículo 11. No versículo 13 também foram confundidos por um possível bom tempo que se avizinhava e que foi enganoso. Depois veio um mau tempo. E vimos na sessão anterior, no verso 19, que de fato eles até mesmo chegaram a perder esperança de sua própria vida, de salvamento. No verso 20 vemos que chegaram então ao fundo do poço, então não viam sol, não viam estrelas. Uma viagem, irmãos, que era para ser de um dia. Aqui no verso 27 já 14 dias de uma tormenta no mar, do barco sendo jogado de um lado para outro. Mas nós já sabemos também, Deus falou para Paulo por meio de um anjo, e Paulo também já havia sido informado disso, de que é o decreto de Deus, o plano de Deus, que Paulo deveria comparecer perante César. Era a vontade do Senhor, Paulo iria cumprir a sua vocação, isso está no decreto de Deus, e para que isso acontecesse era necessário Paulo e também os demais tripulantes que seriam salvos. Também Deus revelou a Paulo que não apenas ele seria salvo, mas todos os tripulantes. Mas era necessário, irmãos, que todos submetessem aos métodos de Deus, todos agissem de modo responsável. E nesse contexto, pela ordem de Deus, era ficar no navio, não pegar o bote, não fugir do navio. Também vimos aí na leitura, eles precisavam comer, porque ficaram de jejum 14 dias, desesperados, possivelmente em terror, não tinham vontade de tomar o alimento, então estavam já muitos dias de jejum. E também mais à frente, eles precisarão nadar até a praia, em meio a toda aquela confusão e tormenta no mar. Então Deus decretou que todos seriam salvos, mas há meios, há um caminho. Então eles deveriam submeter à vontade de Deus, ouvir o ministro, a orientação do ministro, o apóstolo Paulo, aceitar o encorajamento de Paulo, de Deus através de Paulo. Então Deus é soberano, Deus é salvador, a salvação pertence ao Senhor e Deus tem os seus meios, os seus métodos. E o pecador, aquele que é alvo então dessa salvação, precisa submeter a Deus, a sua vontade soberana. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do seguinte tema: a salvação soberana e a responsabilidade humana. A salvação soberana e a responsabilidade humana. Em primeiro lugar, do verso 27 a 32, em primeiro lugar, a salvação soberana e a responsabilidade humana, então, permanece nos meios determinados por Deus. A responsabilidade humana permanece nos meios determinados por Deus. Veja aí do verso 27 ao 32,
Então, 14 dias sendo batidos de um lado para o outro, no mar Adriático, aí no verso 27. E então os marinheiros lançaram prumo, estavam ali perto já de uma encosta, lançaram o prumo, agiram de modo responsável, mas no verso 30 diz que os marinheiros procuravam fugir do navio, usaram um bote, fugir do navio. Deus é soberano, o Senhor já disse que Paulo iria comparecer perante César, que a tripulação seria salva. Mas o meio de salvar essa tripulação seria, eles precisavam permanecer no navio. O meio de Deus iria conduzir ao fim determinado também por Deus. Deus revelou qual é a sua vontade, o seu decreto. O fim já está determinado por Deus. Ninguém vai se perder. Nenhum fio de cabelo irá se perder. Mas o Deus que decreta os fins, Ele também decreta os meios. Deus é soberano não é só sobre o resultado final, mas também todos os meios que conduzem ao fim. Tudo está debaixo da soberania de Deus e é necessário, então, aqui no nosso texto, que todos permanecessem no navio. Claro que, irmãos, Deus também usa outros meios aqui. Por exemplo, aqui na nossa primeira sessão, Deus, o Senhor, usa a perícia dos marinheiros. Eles, então, jogam ali o prumo, acham 20 braças, depois lançam novamente, acham 15 braças. Então, por meio da capacidade náutica, do conhecimento desses navegadores, isso evitou que o navio se despedaçasse naqueles rochedos. Deus evitou que o navio se perdesse, se quebrasse nas rochas, por meio, então, dessa sabedoria, desse conhecimento, destes marinheiros experientes, o Senhor usa todos os seus meios. Outro meio que Deus usa aqui na nossa sessão para evitar, então, essa perca de vidas humanas é o alerta do ministro, o alerta do apóstolo Paulo. No versículo 30 diz que os marinheiros procuravam fugir do navio, tinha um bote salva-vidas, eles queriam, então, soltar aquele bote e fugir, então, naquele bote. E aí veja no verso 31 que Paulo diz aos centuriões e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podeis salvar-vos. Paulo alerta. Deus iria salvar, mas seria como Deus disse que seria. E todos tinham que permanecer dentro do barco. E o ministro então alerta: não saia do barco, fique aqui, senão vai ser tragédia, todos vão se perder. E aí eles se submetem. No verso 32, os soldados cortaram os cabos do bote, salva-vidas, e deixaram o bote afastar-se. Então não era aquele o método de Deus, como Deus iria salvar a tripulação. Nem era possível um bote salvar. O texto diz mais na frente que haviam 276 pessoas a bordo. Nessa altura, em meio à tormenta, então, como falamos, os marinheiros pressentiram a proximidade da costa, tomaram providências, também oraram, outro meio usado aí. Eles agora, depois de 14 dias sendo batidos de um lado para o outro, não deram ouvidos a Paulo, mas agora usam meios que estão ao seu alcance, especialmente oram, pede a Deus que tenha misericórdia, que o navio não se despedace, e de fato fazem bem em esperar no Senhor, e também o centurião e aqueles que estão debaixo de sua autoridade, em atender ao que Paulo lhes dizia. E em tudo isso agem com sabedoria e não desprezam os meios de Deus para chegar ao fim, à finalidade que era a sua salvação. Ou seja, a solução não era fugir com medo, não era ceder ao medo. A solução, irmãos, é confiar na promessa de Deus, no decreto de Deus. Deus já havia falado na sessão anterior. Deus havia revelado a Paulo, por meio de um anjo, que ninguém se perderia. Então, isto é promessa de Deus, é o decreto de Deus. Eles deveriam crer na palavra de Deus, no que Deus havia dito, e não confiar
no medo ou agir por vistas. Claro que olhando para todo lado, o que havia era medo, terror, era ondas batendo de um lado para o outro, já haviam aliviado maior parte da carga do navio. O que há é medo, mas eles deveriam então crer, confiar, andar por fé, ouvir o alerta de Deus através de Paulo, porque se agissem com base no medo e fugissem, se perderiam. Ou seja, a soberania de Deus está de acordo com a responsabilidade humana, com os métodos que Deus escolheu salvar, e agir contra o que Deus ordena é temerário, é perigoso. Aqui nós vemos então que Deus diz que eles se perderiam se não tivessem dado ouvidos à ordem do Senhor. O centurião, que a princípio não deu ouvido ao conselho de Paulo, agora está aberto a este conselho. Ele manda cortar a corda do bote para que ninguém o usasse, e mais uma vez digo, oraram e submeteram-se a Deus. Mais uma vez, meu irmão, veja, perceba o perigo de não atender aos alertas de Deus. Nós temos falado sobre isto aqui nas exposições, os métodos de Deus, os meios de Deus, e como é perigoso não atender aos alertas de Deus, não submeter aos meios de graça, aos meios que Deus estabeleceu para a nossa salvação e recuperação. Deus é soberano, Deus elege, Deus tem os seus eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos, nós sabemos que Deus salva por meio da pregação, do arrependimento e da fé salvadora. Então cabe a nós, Deus tem nos enviado a sua palavra, a pregação, cabe a nós nos submetermos aos meios de Deus. A igreja, Deus usa o ministério da igreja, os ministros por meio dos seus alertas. Então é muito perigoso quando pessoas se afastam da comunhão da igreja. Alguns até usam a ilustração da igreja como um barco. Tem toda aquela ideia também, quando houve aquele pacto com Noé e foram salvos os que estavam dentro da embarcação. Então é por sua conta e risco, e muito mais risco, que muitos desprezam os alertas de Deus, os meios de graça, e então tomam uma decisão realmente muito perigosa. Muitos têm abandonado o barco da igreja, muitos desprezam os meios de graça, e o mundo, Satanás, tem convencido as pessoas de que, de fato, não precisam da igreja, e muitos não participam da pregação, dos sacramentos, com benefício. Isso também é perigoso, e temos ouvido este alerta aqui também. Diante disso, irmãos, também é necessário que veremos agora aqui no segundo ponto. No segundo ponto, nosso tema é a soberania de Deus e a responsabilidade humana na salvação. E em segundo lugar, do verso 33 a 38, também a responsabilidade humana recobra confiança nos meios de Deus, que é o que veremos na segunda parte aí, do verso 33 ao 38. Veja, perceba que Paulo buscava encorajar aqueles tripulantes atemorizados. Eles estavam há 14 dias sem comer, possivelmente pelo terror da morte que estava sobre eles. E no verso 34, Paulo roga que eles comam alguma coisa, porque disso depende a segurança deles. Eles iriam precisar nadar em direção à praia. Então, o próximo meio determinado por Deus para que a tripulação fosse salva seria que nadassem até terra firme. Mas antes disso, era necessário que comessem. Era necessário que tivessem condições físicas, calorias, digamos assim, energia, força, para realizar mais esse exercício. E claro que para fazer isso, para comer, eles precisavam recobrar o ânimo, confiar em Deus, porque possivelmente estavam desesperados, nem pensavam em comida, sendo batidos de um lado para o outro por aquela tormenta. Então eles precisavam recobrar a esperança, a confiança. Deus prometeu, confiar na promessa de Deus, comer, submeter ao que Deus ordena,
e então serem salvos pela graça de Deus. Então, mais uma vez, eles precisavam confiar em Deus, serem animados pela palavra de Deus. O apóstolo, então, os exorta, os anima a isso, busca, então, que eles se alimentem. O apóstolo, ele toma a dianteira e dá exemplo, ele toma um pão e dá graças na presença de todos, e parte o pão, tendo dado graças diante de todos. E no verso 36 diz: todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E no verso 37 nós temos o número da tripulação, que é 276 pessoas ao todo, que então se refizeram após a alimentação e buscaram aliviar o restante da carga do navio, o restante do trigo do navio, lançando ao mar aquela carga. Então perceba, meu irmão, que Deus é soberano, Ele vai salvar aqueles que Ele determinou salvar, que são todos da tripulação, mas que é necessário, então, obediência, uma prática, ouvir e praticar, confiar na promessa e agir de acordo. O decreto de Deus é que fossem salvos e eles precisavam obedecer, submeter à vontade do Senhor. Muitos distorcem as doutrinas da graça, a eleição. Deus é soberano, Ele vai salvar todos os que Ele determinou. E então separam essa crença bíblica, essa doutrina, na fé também bíblica de que a verdadeira fé produz boas obras, que decorrem dessa fé. E que Deus então chama o pecador a arrependimento e fé. Deus é soberano, mas sim há uma responsabilidade humana, ainda que o homem não pode fazer nada por si mesmo. Ele é chamado a se humilhar diante do Senhor, a pedir a Deus até mesmo: dá-me fé, dá-me arrependimento, salva-me da minha incredulidade. Então, Deus tem uma salvação no pacto eterno, revelada na história, e Deus também revela os meios dessa recuperação. Então, irmãos, o pecador precisa submeter aos meios de Deus. Como aqui no exemplo de uma embarcação, a vela, se os marinheiros sabiam que precisavam guardar as velas ou içar as velas e virar numa direção, que ali iria passar o vento, eles precisavam agir baseado, então, na fé. Então, é necessário, então, que o pecador, sabendo que Deus salva por meio da pregação, que ele seja responsável, ele busque estar onde a pregação é feita. Deus é quem dá a fé e o arrependimento, então ele precisa se humilhar e orar, pedir, bater, para que Deus lhe dê a fé e o arrependimento. Então, uma salvação soberana não é contraditória à responsabilidade humana, ao fato de que Deus chama o pecador para que se submeta a Deus, que haja de modo responsável, não cruze os braços ou ache que não há nada a fazer quanto a estas coisas. Isso é uma distorção das doutrinas da graça. Dizer Deus é soberano e não há mais nada a fazer, isso é de fato uma distorção que tem de fato prejudicado a muitos. E essas pessoas deveriam se perguntar se isso é o ensino bíblico e considerar nestas coisas. Nós vemos que não é o ensino bíblico. Deus é soberano, não vou fazer nada. Não, não é isso. Não é o que vemos Paulo fazer, não é como Paulo age. Paulo crê que vai ser salvo, Deus lhe prometeu, ele está certo disso. Mas Paulo, ele submete-se a Deus, o que Deus orientou, ele come, ele dá graças, ele orienta todos a também comer, ele pediu para que não fugissem no bote, ele toma todas as providências, ele age de modo prático, a sua fé na promessa lhe faz agir de modo prudente, de modo sábio. E a tripulação também, orientada por Paulo, age, alivia o navio, joga o trigo ao mar. E aí, irmãos, podemos olhar para essa perspectiva maravilhosa, bíblica, esse equilíbrio entre fé e prática, entre Deus soberano e também uma fé operosa, prática. É isso que temos na Escritura e que devemos, então,
considerar e aplicar às nossas vidas. Em terceiro lugar, também nós vemos que a responsabilidade humana age com base nos meios de Deus. No verso 39 a 44, a última parte do nosso texto, veja aí: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram um enseado onde havia praia. Então consultaram se não podia encalhar ali o navio, e aí tomam todas as providências, levanta âncoras, deixa o navio ir ao mar. O navio então foi para um local onde havia duas correntes, e então ele a polpa encravou ali, e o navio se abriu, e os que sabiam nadar, nadaram, um meio era nadar, e os que não sabiam nadar se agarraram em tábuas, e então flutuando, boiando, foram ali para aquela praia. Então, nessa seção 39 a 44, nós temos o cumprimento. Deus cumpriu a promessa de preservação em meio à violência do mar. Ainda há violência do mar ainda. E nós temos esse desfecho, a providência de Deus, então, preserva. E também há um outro livramento também aí nessa seção. Quando o navio então encalha, e o parecer dos soldados era que matassem os presos. Haviam presos ali, Paulo era um deles, para impedir que os presos fugissem, mas Deus dá mais um livramento. O centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de o fazer, de matar os presos, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros, e depois os demais também em tábuas e destroços. Então, mais uma vez também temos aí um livramento de Deus. Deus opera e livra a todos que estão ali no navio. A salvação de Deus é soberana, e nós vemos também a agência da responsabilidade humana, o centurião para proteger Paulo, e claro, o preserva, e dá ordem então que todos também sejam preservados, e a palavra de Deus se cumpre em nosso texto. Todos os do barco foram salvos, e todos precisaram nadar, a parte que sabia, a outra parte boiar até a praia. Pelos meios de Deus, então, foram salvos. Irmãos, diante disso, ainda aplicações a partir desse texto. Meus irmãos, Deus falou e fará cumprir aquilo que prometeu. Deus tem os seus planos, o seu decreto, o seu pacto, as suas promessas, e Deus fará cumprir. Deus não é homem para que minta. Deus é fiel à sua palavra, aquilo que Ele determinou no seu decreto, aquilo que Ele promete através do pacto. Porém, vemos aqui que o cumprimento será do modo como Ele determinou. O navio iria dar numa ilha, numa enseada, haveria tormento, todos deveriam ter que nadar, e a todos aqueles meios que vimos durante a exposição. Deus é soberano, Ele determina o fim e os meios, tudo isso está no controle de Deus. Então, era necessário permanecer no navio, se lançar no mar também. Na segunda parte vimos aí que houve o tempo de permanecer no navio, e depois houve o tempo, a ordem de nadar, os que sabiam, outros se agarrarem em tábuas. Então, ficar no navio ou sair do navio, a questão principal, irmãos, na salvação de Deus é submeter à ordenança de Deus, submeter ao método de Deus. Esse é o principal, não é nos perder na ideia de se é no navio ou se fora. A ideia é que Deus tem o seu pacto, o seu meio de salvação por meio de Cristo. O Evangelho é anunciado, e nós temos que nos submeter aos termos do Evangelho. Nós temos que crer nas promessas do Evangelho. Vemos aqui que o conforto, também aprendemos, vieram através do conselho do servo de Deus, pela obra do Espírito Santo. E a única opção desses homens foi crer na palavra de Deus. As provações estavam ali, mas eles precisaram crer na promessa, crer naquilo que Deus havia dito, na boa nova de que nenhum deles se perderiam. E Deus usou o seu instrumento, o seu ministro. Paulo foi um instrumento de Deus no nosso texto, uma bênção para a preservação destes.
Sabemos que a preservação final é apenas por meio de Cristo, e Paulo, então, é apenas um exemplo de um instrumento de Deus, e nos lembra que essas promessas de Deus vão se cumprir, independente das tempestades desta vida. Deus vai cumprir a sua salvação por meio de Cristo. Todos os eleitos, todos aqueles que forem a Cristo serão salvos, nenhum dos que vão verdadeiramente a Cristo, e irão aqueles que o Pai lhe der, serão salvos. Todos o que crê já está salvo. Todas as promessas do Evangelho vão se cumprir. O que aprendemos aqui também, irmãos, nesse texto, e observamos no texto, é que muitas vezes o pecador ele não ouve os alertas de Deus, e é necessário que o Senhor envie tormentas, grandes tormentas. Não são as tribulações que operam o arrependimento, a fé, o Espírito Santo que assim o faz, mas Deus também pode, muitas vezes usa como instrumento sofrimentos, tribulações. Comentando esse texto e falando sobre esse texto, Calvino diz que agora, depois de 14 dias de tormenta, depois daquela situação terrível, esgotados pelas lamentações, pela agitação, eles sentaram-se como homens atordoados e Paulo fala com eles, e agora eles ouvem. Ou seja, foi necessário primeiro que eles enfraquecessem, quase morressem, antes de se acalmar um pouco e ouvir o conselho. Então, claro que é o Espírito que regenera, que aplica a palavra ao coração. Ninguém é salvo por sofrimento. O sofrimento de Cristo é que salva, que nos salva. Ele sofreu e morreu em nosso lugar, mas por causa da dureza do coração humano, da incredulidade, do orgulho, é necessário que o pecador seja humilhado, e Deus muitas vezes envia tribulações, dificuldades, para que o pecador possa abrir bem o seu ouvido e dar atenção ao que o ministro, o pregador, o instrumento de Deus anuncia. Ou seja, primeiro precisa perder esperança em si mesmo. O pecador miserável precisa, através de ouvir a lei e o Evangelho, ouvir o que a lei diz, ele precisa perceber que está perdido. Pelo Evangelho, saber que não há outro meio de salvação, não há outro caminho, ou submete a Deus ou está perdido. Então é necessário que o pecador seja humilhado, perca a esperança nos seus recursos próprios, na sua sabedoria, para que comece a dar ouvidos à palavra de Deus, ao ministro que prega a palavra de Deus. Então, nós vemos que Deus usou esse método aqui em nosso texto, e Deus usa, quando lhe apraz, também este método. Vemos também, irmãos, que o caso de Paulo, ele, como ministro, também nos aponta para isso, mas todo crente também é assim, com todo crente, só pode oferecer verdadeiro conforto àqueles que estão seguros e confortados por Deus. Então, vemos aí Paulo plenamente confiante. Deus disse para ele que ele iria para Roma, comparecer perante o imperador, e Paulo tranquilamente dá conselhos, usa os meios, parte o pão, dá graças, orienta, está plenamente convicto de que chegará com vida ali a Roma, e ele pôde então confortar aquela tripulação, orientar. No caso da tripulação havia terror e medo, e até mesmo, tudo indica por isso, não comeram, não tinham interesse em comida, e de fato a princípio não confiavam na palavra de Deus, mas agora confiam na palavra de Deus. Paulo confiou na palavra de Deus, creu, agiu por fé, obras da fé também, e então Paulo pôde também confortar aqueles tripulantes, orientá-los, ser um exemplo também para que eles pudessem seguir. Então, Paulo olhou para a palavra de Deus. Irmãos, este é um meio que Deus usa no pacto da graça. Deus revela Cristo, suas promessas. Deus chama o pecador, nos chama a olhar pela fé para as suas promessas. Deus nos diz que seremos salvos pela graça, quando cremos em Cristo.
quando o Espírito regenera o coração do eleito, lhe dá o arrependimento para a vida e a fé. Deus nos diz: quem crê está salvo. E nós cremos nisso e devemos então entender que Deus estabeleceu esse método, a fé na promessa. Negligenciar o Evangelho, negligenciar a salvação de Deus, os métodos de Deus, o texto diz: se eles saíssem do barco, morreriam. Também o pecador que negligencia a Cristo, os meios de graça, se afasta da comunhão da igreja, da pregação do Evangelho, dos meios de graça, toma um caminho de perigo. Vemos então que o Deus que determinou os fins, Ele também age de acordo com esses fins, os meios estão de acordo com esse fim. A fé, então, é um meio de Deus, estabelecido por Deus, e Deus chama o pecador a uma resposta de fé em submissão à sua vontade. E, finalmente, vemos, irmãos, que o Senhor operou a salvação de todos no navio. O Senhor salvará todos que Ele determinou. Todos os eleitos serão salvos. Não há tempestade no mar, conspiração que perseguiu Paulo, vimos muitas vezes. Nada pode impedir Deus de cumprir a sua salvação, de salvar os seus eleitos. Mas será pelos métodos de Deus, em meio a circunstâncias determinadas por Deus, perseguições, conflitos, lutas. E você, crente, deve olhar para a promessa de Deus. Se você olhar para as circunstâncias, o tempo, as guerras, as crises, se você olhar ao redor, de fato, olhar para si mesmo, para quem você é, para a sua justiça própria, você perceberá que está perdido. Mas se você olhar para Cristo, para a promessa de Cristo, para a palavra de Deus, você terá plena certeza pelo Evangelho de que todo aquele que crê será salvo. E Deus então nos alerta sobre isso. Precisamos então verificar a qualidade da fé que temos, se nos submetemos aos meios de Deus na nossa salvação, porque de fato, irmãos, um engano nessa questão do Evangelho, do pacto de Deus, isso é muito perigoso, é algo que devemos jamais errar sobre aquilo que Deus nos orienta, porque nesse caminho de Deus nós temos segurança. Há várias promessas no Evangelho. Deus deu o seu Filho, Deus amou o mundo para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê tem a vida eterna, não entra em juízo, o Senhor Jesus também diz, passou da morte para a vida. Quem vai a Cristo, Ele de modo algum lançará fora, também nos dá a vida eterna. E são muitas, irmãos, as promessas de Deus. E nós vemos aqui no nosso texto que Deus cumpriu perfeitamente, nenhum se perdeu, 276 pessoas no navio, até é dito que nenhum fio de cabelo foi perdido, e nenhum daqueles que Cristo amou, elegeu, se perderá, nenhum daqueles, mas nós não sabemos quem são os eleitos. Sabemos, irmãos, que o eleito se submeterá aos métodos de Deus, irá a Cristo. Nenhum dos que forem a Cristo, olharem para Cristo, se arrependerem verdadeiramente pela obra do Espírito, nenhum se perderá. Pode ter a plena certeza disso, é promessa de Deus, creia nisso. Se há incredulidade, se há algo que ainda você percebe que não tem essas graças da fé, do arrependimento, ore a Deus, se humilhe diante do Senhor, saiba que a salvação de Deus é soberana, mas é uma salvação que leva em conta também a responsabilidade humana. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter equilíbrio em todas essas coisas, que possamos olhar para a Escritura e ter uma fé madura e sadia nessas questões. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos na Tua presença santa, pela salvação revelada a nós, na Tua palavra, em Cristo. Seja louvado o nome do Senhor Deus. Tão pecadores somos, indignos da salvação. O Senhor Jesus morreu por pecadores como nós,
E sabemos que há muitos outros, ó Deus, perdidos na incredulidade, a quem o Senhor envia a Tua palavra, o Teu Evangelho. Pedimos, ó Deus, envia o Teu Espírito, quebranta, humilha esses corações, submete-os, ó Deus, à Tua palavra, às Tuas promessas, ao método do Senhor. Ó Deus, salva os Teus, atrai a Cristo, submete o coração, opera, ó Deus, a transformação que é do Senhor, regenera, ó Deus, corações. Usa essa igreja local. Abençoa também, ó Deus, os crentes, os salvos, fortalece a fé na promessa, fortalece, ó Deus, a segurança da salvação, que os crentes, ó Deus, tenham uma fé operosa, uma fé que de fato se manifesta viva por meio de boas obras, submetendo-se, ó Deus, aos meios de graça, valorizando a pregação, os sacramentos. Ó Deus, fortalece a fé do Teu povo, dá ao Teu povo ter uma vida cristã sadia, equilibrada nestas questões. Tira todo engano, ó Deus, nesta questão das doutrinas da graça, nos dá clareza, não apenas intelectual, ó Deus, mas também na nossa prática. É no nome de Cristo que oramos ao Senhor e agradecemos. Amém.